São Joaquim da Barra vai reduzir o valor da passagem do ônibus urbano. A nova tarifa agrada o usuário, mas gera polêmica por entrar em vigor em ano de eleição. O usuário do transporte coletivo de São Joaquim da Barra ganhou desconto no valor da tarifa. O bilhete, que custava R$ 3,00, passará para R$ 2,00 a partir de fevereiro. O passageiro comemora ao fazer as contas dos gastos que serão reduzidos no final do mês. Dá para economizar aí muito. No mercado, no varejão, dá para fazer alguma coisa, né? Mas essa redução no preço só será possível porque a Prefeitura, através de um projeto de lei, aumentou o subsídio financeiro para o custeio do sistema de transporte, de R$ 77 centavos para R$ 2,45. No primeiro momento que a pressão que a população se sente feliz que está abaixando, né? Mas no caso lá na frente vai pagar também, né? Não vira nada. Mas já trocou 6 por meia dúzia, mas tá bom aí. Dessa forma, o dito "quando a esmola é demais, o santo desconfia" está na boca do povo. A nova tarifa gera polêmica por entrar em vigor em ano eleitoral. Com certeza, eles não fazem nada sem enxergar lá na frente, né? Agora aparece de tudo, né? Agora os problemas começam a ser resolvidos. Vamos ver depois que acabar a política se vai voltar ao normal, se vai continuar a mesma coisa, né? Chegando de eleição, eles fazem isso, né? Mas só promessa, só que não vira nada, não cumpre. Geralmente é só promessa, principalmente aqui nessa região nossa aqui. Só promessa, não acontece nada. Depois que passa, o pessoal esquece, ninguém cobra ninguém. O aumento do subsídio, justificado pela gestão municipal, teria sido por causa da queda no número de passageiros. Mesmo assim, a estimativa é de 22 mil usuários por mês, o que representa um gasto para os cofres de R$ 53.900 mensais. Como vai haver reajuste e realinhamento de preço, esse preço ia subir ainda mais, nós resolvemos e podemos fazer isso com responsabilidade, aumentar o subsídio e diminuir o custo para o munícipe. O prefeito Marcelo Mian também afirma que seguiu todos os trâmites legais para a majoração do repasse, inclusive com orientação do Ministério Público. E foi feito um impacto, estamos fechando mais ou menos com superávit de 2 milhões. Então, isso permite ao município, né, depois de um estudo e avaliado também pelo setor jurídico da Prefeitura e pelos procuradores, aumentar o subsídio, fazendo com que a carga para a população seja menor no transporte coletivo urbano. O aumento do subsídio foi aprovado por unanimidade na Câmara. Iniciativas como essa, né, não resta outra alternativa para a Câmara a não se apoiar, porque quem vai ser beneficiário aí, a gente sabe que é a população mais carente, que utiliza o transporte coletivo, os aposentados, os estudantes. Então, a Câmara Municipal deve apoiar uma iniciativa como essa, e assim foi feito, o projeto foi aprovado por unanimidade. Esse advogado menciona a lei das eleições que proíbe aos agentes públicos, em ano de votação, a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios que não tenham sido motivados por questões emergenciais ou previstos no orçamento desde o ano anterior. Ainda que exista algum tipo de programa ou de continuidade a medidas existentes nos anos anteriores, deve-se levar em conta também o seguinte: essa diminuição de tarifa, né, essa majoração do subsídio com a empresa de ônibus, ela é proporcional ao que foi feito em anos anteriores? Ou, de repente, no ano eleitoral, houve uma majoração fora daquela proporção dos anos anteriores. Isso pode vir a ser, inclusive, investigado pelo Ministério Público e, numa eventual eleição, pode vir a ser aí objeto de uma ação de investigação judicial eleitoral. Ximene Osório, de São Joaquim da Barra, para o Jornal da Clube. Agora ela está ao vivo e tem mais informações do assunto. Ximene. Bom, é importante lembrar que na macro-região já teve até prefeito que chegou a ter o mandato cassado por isentar a população da tarifa do transporte coletivo também em ano eleitoral. No caso de São Joaquim da Barra, boa tarde, Zé Elias, apesar da legalidade, é importante o debate desse assunto. Boa tarde, Ximene, boa tarde a todos. Sem sombra de dúvidas, né? Essa é uma questão bastante delicada, porque envolve, querendo ou não, um direito social constitucional, garantido no artigo 6º, né? O transporte público é um direito que deve ser assegurado pelo Estado. Este é o primeiro
primeiro ponto. Segundo ponto, é muito comum, por exemplo, em grandes cidades europeias, mesmo no Brasil, algumas cidades que têm um transporte público de sucesso, o subsídio governamental da tarifa e do transporte de uma forma geral. Por quê? Porque isso ajuda a reduzir o custo da tarifa. Só que, por outro lado, atrelado a esses dois pontos, nós temos, será que essa medida não foi talvez uma medida eleitoreira? Por que não foi feita antes? Por que esse debate não foi promovido antes, junto com a sociedade civil? Eles fizeram isso naquela da noite, no finalzinho do ano. Por que será? Qual a intenção do prefeito com isso? Agora, caso o cidadão tomasse conhecimento desse tipo de debate, ele aprenderia a votar. Sem sombra de dúvidas, até porque nós estamos falando de algo que na ciência política a gente chama de accountability, né? É a prestação de contas junto com a fiscalização do cidadão. O cidadão poderia ter cobrado há muito mais tempo a redução da tarifa, porque esse é um debate importante, é o direito da cidade, é o direito a poder se locomover na cidade. Essa medida não é errada, ela é benéfica para os cidadãos, principalmente de baixa renda, que utilizam o transporte público. Eu sou favorável, isso é uma fórmula de sucesso, né? Então não é só política tarifária, é também subsídio público. Aí novamente a gente volta naquela questão, a prestação de conta é importante. Então, antes de promover uma medida dessa, o prefeito e mesmo os vereadores precisam debater mais com a população e explicar de onde vem o dinheiro, para onde vai o dinheiro. A proximidade das eleições faz com que o político mude a forma de atuação? Muitas vezes sim, né? É incrível como parece que às vezes em algumas prefeituras, a gente pode falar das várias cidades da macro-região, o prefeito ou a prefeita, eles somem durante 3 anos e no último ano eles aparecem. A cidade vira um canteiro de obras, é redução de tarifa, eles promovem um tipo de prestação de serviço, prestação pública de serviço dentro do accountability, que muitas vezes parece uma prática eleitoreira, né? Visando justamente a fidelidade a curto prazo. Política com fidelidade a curto prazo é política clientelista. Nós estamos falando de uma política a longo prazo, porque, querendo ou não, o político é o representante legal da população. E como o eleitor deve fazer para não cair nessas jogadas políticas? A gente sempre diz isso, né? Uma coisa importante a ser enfatizada. Quando você elege um político, você não dá um cheque em branco para ele. A fiscalização constante é importante. A gente chama de controle social da política. Então, o que a população pode fazer? A exemplo desse caso, se manter a par disso, fiscalizar com muito mais afinco o seu político, para que a gente não corra o risco de ter dúvidas sobre uma política interessante como essa, só que talvez pareça uma prática eleitoreira. É preciso ficar de olho também nas promessas que, quando não são cumpridas, tiram a credibilidade do governo? Claro. A gente for ver, esse contrato foi firmado agora em 2018, né? Inclusive com uma alegação de que haveria uma redução da tarifa. Só que o governo está tendo que reduzir tarifa mediante o aumento do subsídio. Isso sai do imposto. Óbvio que a política redistributiva é importante, só que da onde vai, da onde está vindo, para onde vai esse dinheiro. Então, esse debate ele tem que ser feito com a população, não só dessa cidade específica, como da cidade da macro-região, até porque nós estamos falando de uma democracia representativa. Os políticos precisam prestar conta sempre, não só no último ano de mandato. Muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Clube e daqui a pouco eu volto com outras informações. Pucci. Obrigado, Ximene.